Ah, e mais uma coisinha. Um conhecido meu que é muito esperto foi ao médico por uma nova consulta e o médico perguntou para ele por que ele havia tomado o antibiótico às 6 horas se o certo era às 8 horas. A resposta do esperto foi: ataque surpresa, doutor. A bactéria nem teve tempo de reagir. Até a próxima. Olá, eu sou o Cláudio Lessa, em Orlando, aqui nos Estados Unidos, com o resultado de recentes estudos científicos que revelam que 1 em cada 3 esquerdopatas é um paulo freireano tão imbecil quanto os outros 2. Você... Na edição de hoje cedo do Jornal dos Jornais, eu mencionei que iria mostrar 2 trechos da participação do senador Flávio Bolsonaro no programa do Ratinho, do SPT, que desta forma tentou se reabilitar depois da patuscada do fim de semana promovida pelas 2 filhas do saudoso Silvio Santos, Fábio Faria e Companhia Limitada. Como bônus, no final dos 2 trechos, eu também reproduzo um trechinho do próprio Silvio Santos para você dar uma risada e se lembrar de como era o SBT antes com o Silvio Santos e como ficou o SPT depois do Silvio Santos. Agora, preste atenção. São grandes as chances de que a plataforma YouTube, como é de costume, crie caso por causa desse vídeo, alegando o copyright de alguém. Nesse caso, se isso acontecer, e eu só descubro isso depois de publicar o vídeo, eu irei suprimir o vídeo da edição do CL News na plataforma YouTube, mas ele estará disponível em todas as outras. Então, você poderá ver o vídeo do CL News postado no Telegram, no Rumble, no X, no Spotify e, é claro, no meu website, clnewsoficial.com. O caminho, mais uma vez, é o tesouraço, cortar imposto sem pena, como fez o presidente Bolsonaro, desburocratização, segurança jurídica, parar de olhar para o empreendedor como se fosse um demônio, alguém que enriqueceu porque roubou alguém. Não, são essas pessoas que geram os empregos. Quem tem que gerar emprego não é o poder público, não é o presidente da República, o poder executivo. É aquele empresário que arrisca o seu dinheiro para abrir um negócio e ali é que você começa a gerar emprego. E mais, Ratinho, a gente tem que pegar, o meu sonho é transformar pela educação. Como é que a gente vai fazer isso? Porque tem aquela molecadinha que vai para a vida do crime, que é ruim, ali tem que ser pau, linha dura, lei para eles. Mas a grande maioria dessa molecada, que está em escola pública, por exemplo, dá aqui a sua mão. Cara, eu quero pegar na mão dessa molecada. A gente vai trazer desde o ensino básico, vamos andar, até chegar o cara ter a carteira de trabalho dele ou a própria empresa. É essa mentalidade que a nossa garotada tem que ter de estudar tecnologia da informação, ciência, tecnologia, matemática, português, ciências. Acabar com o neném. É só isso que precisa. Nem estuda e nem trabalha. Tem que acabar. A garotada está estudando, Ratinho, e fica preocupada, tipo assim, não tem expectativa de futuro, acha que nunca vai conseguir um emprego, nunca vai conseguir abrir a própria empresa. Então essa mentalidade que cabe ao poder público fazer. Senador, você estava falando aí da segurança. O que você acha dessa frase, bandido bom é bandido morto? Olha, o bandido que enfrenta a polícia tem que ser neutralizado mesmo. E o policial que mata ou que neutraliza esse marginal que está armado com um fuzil, ele não tem que ser investigado, ele tem que ser condecorado. Porque graças a Deus, ô Serginho, a gente ainda tem pessoas nas nossas polícias que se dispõem a colocar a vida deles em risco pela nossa. Quem já sofreu um assalto aqui, quem já passou por uma situação de ser vítima disso, tudo que pede é para ficar vivo. Pede a Deus para ficar vivo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, para ter um policial perto, para poder defender essa pessoa. Então a gente tem que proteger esses servidores públicos, essas pessoas da segurança pública. Tá? Então, assim, bandido bom é bandido morto se ele estiver desafiando os nossos policiais, como aconteceu no Rio de Janeiro recentemente.
Um monte de cara armado de fuzil numa mata de madrugada. Não estavam fazendo turismo. Estavam ali esperando a polícia chegar para matar o policial, para defender aquilo que eles acham que é o território deles. Então essa mentalidade a gente tem que encarar com coragem, com firmeza. Aí sim é para ser radical nessa pauta da segurança pública, porque foi assim que deu certo em todos os lugares do mundo. Acabar com a impunidade. O Lula era metalúrgico e tinha outra profissão. Quem sabe a outra ganha mais 50. Presidiário. Não, outra. Outra. Vamos lá. Ladrão. Não, outra. Não. A FABTUR está com programação apertada para os próximos meses. O presidente dos traficantes diz que deve visitar a Índia, a Coreia do Sul e a Alemanha no início de 2026. O maior ladrão da história do Brasil planeja visitar a Coreia do Sul e a Índia em fevereiro e deve ir à Feira de Hannover, que ocorrerá de 20 a 24 de abril na Alemanha. Em mais um capítulo da novela Quem se abaixa demais acaba mostrando a bunda, a defesa do presidente Jair Highlander Bolsonaro pede ao satânico psicopata golpista e assassino autorização urgente para uma cirurgia. Os advogados afirmam que o verdadeiro presidente de todos os brasileiros precisa de cirurgia para corrigir hérnias inguinais bilaterais, além de outros procedimentos. O jornalista Joaquim Ribeiro informa que o deputado Eduardo Bolsonaro deverá ser cassado amanhã, quarta-feira, por faltas. A cassação será efetivada pela mesa diretora do Covil dos 513 Picaretas, sem a necessidade de votação em plenário. O Joaquim conta também que a decisão sobre a cassação de Alexandre Ramagem ficou para 2026, apesar do Petralha da Farinha ter entrado no sindicato do crime para forçar a barra. O contrato do Banco Master com a mulher do satânico psicopata, o verdadeiro golpista, previa um amplo esquema de lobby em que a defesa da instituição financeira ocorreria em casos que viessem a ser instaurados no Banco Central, na Receita Federal ou no Congresso Nacional, entre outros órgãos. O documento, que está ou estava em sigilo na investigação da Polícia Federal por ordem do Sindicato do Crime Organizado, foi revelado na semana passada com a previsão de um pagamento de 129 milhões de reais em 3 anos. O Parlamento Europeu aprovou hoje um novo mecanismo de salvaguarda que endurece as regras para importações agrícolas provenientes dos países do Mercosul. A medida permite que a União Europeia suspenda temporariamente benefícios tarifários concedidos a produtos do bloco sul-americano caso as importações causem prejuízos aos produtores europeus. O texto aprovado estabelece que a Comissão Europeia será obrigada a abrir uma investigação sempre que a entrada de produtos considerados sensíveis, como carne bovina e aves, registrar um aumento de 5% na média de 3 anos. Na proposta original apresentada pela Comissão Europeia, o limite para o acionamento desse mecanismo era de 10%. A redução do percentual foi vista como um reforço à produção do setor agrícola da União Europeia. No Space Liberdade, a França anunciou o boicote aos produtos do acordo União Europeia-Mercosul. A advogada que salvou a família durante um incêndio no Paraná acordou e se comunicou com os familiares. Juliane Vieira, de 28 anos, começou a acordar e se comunicar com familiares ontem, depois de ficar internada em coma induzido durante 59 dias. Ela sofreu graves ferimentos ao salvar a mãe e o primo, de 4 anos, durante um incêndio em um prédio na cidade paranaense de Cascavel. Juliane está internada na unidade de tratamento intensivo do Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Universitário de Londrina. Os estados entregaram uma proposta de concessão única de ferrovias, rejeitando o modelo do desgoverno Petralha de ocupação. A pressão política dos estados do Sul por uma solução para a malha ferroviária regional
evoluiu para uma contraproposta técnica. Após as críticas públicas por causa da degradação da infraestrutura e do modelo desenhado por Brasília, o CODESUL, o Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul, formalizou na semana passada a rejeição ao plano federal de fatiar a atual concessão da Malha Sul. Segundo a Gazeta Brasil, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou com uma ação judicial de 10 bilhões de dólares contra a BBC, acusando a emissora britânica de difamação por uma edição considerada enganosa do discurso que ele fez no dia 6 de janeiro de 2021, pouco antes da invasão do Capitólio em Washington. O processo tem como alvo um documentário exibido pela BBC em 2024, no qual, segundo a acusação, trechos distintos do discurso de Donald Trump foram editados de forma a sugerir que ele teria incentivado explicitamente os apoiadores a promoverem o ataque ao Congresso norte-americano. Os Estados Unidos firmaram um acordo que autoriza a atuação de militares no Paraguai. O documento regula a presença e as atividades de militares norte-americanos em território paraguaio, com foco no reforço da cooperação em segurança regional e no combate a organizações que atuam como grupos terroristas e criminosos transnacionais. O jornalista Joaquim Ribeiro informa que Milei compartilhou um mapa da América do Sul que mostra a Argentina e os países liderados pela direita, em contraste com o Brasil, a Venezuela e a Colômbia, e com os dizeres "liberdade", grita o povo. A Ucrânia diz ter atingido um submarino russo com drones subaquáticos. Segundo a inteligência de Kiev, a embarcação, que custa cerca de 400 milhões de dólares, é conhecida como buraco negro por causa da capacidade do casco de absorver o som e de permanecer indetectável pelo sonar. O corrupto catatal ucraniano Volodymyr Zelensky agora fala em avanço para um acordo de paz dos Estados Unidos após negociações difíceis. O líder ucraniano voltou a enfatizar que a questão territorial continua sendo um ponto delicado nas discussões de paz. O atirador do ataque terrorista em praia na Austrália foi investigado em 2019. A avaliação concluiu que não havia indícios de ameaça contínua ou de envolvimento com violência. Em meio a tudo isso, a Austrália concorda em endurecer as leis de armas após o ataque a tiros. Segundo a proposta, apenas os cidadãos australianos poderão possuir licença para porte. Haverá novos limites para o número de armas que poderão possuir e para os tipos que poderão ser adquiridos.